Olá! Hoje a gente vai construir uma coisa juntos, mas ó, nada de tijolo e cimento, tá? A gente vai usar dados e lógica. O plano é montar, passo a passo, um modelo de regressão linear que não só funcione, mas que seja, acima de tudo, confiável. Porque no final do dia não adianta nada ter um modelo se não dá para confiar nele, certo? Então, bora começar. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Porque, assim, qualquer programa de computador hoje em dia cospe um monte de números. Mas como saber se esses números contam uma história de verdade? Fazer um modelo é a parte fácil. O desafio é construir um modelo que seja realmente confiável. E para isso, a gente precisa de um processo, de uma espécie de inspeção de qualidade rigorosa. E o nosso roteiro é exatamente esse aqui. Pensa que a gente está construindo uma casa. Primeiro, a gente tem que inspecionar o terreno, ver se os materiais são bons. Depois, a gente escolhe as melhores vigas para levantar a estrutura. Aí, claro, tem que testar se essa estrutura é forte o suficiente. E por último, aquela inspeção final, o pente fino, para garantir que está tudo certinho. Vamos seguir esses 4 passos? Então, vamos lá. A primeira etapa é a análise exploratória de dados. É exatamente como o engenheiro que vai lá no terreno antes de começar a obra. A gente precisa conhecer de verdade os nossos materiais, entender com o que a gente está lidando. A primeira coisa que a gente pega na nossa caixa de ferramentas é o boxplot. Pensa nele como um raio-x rápido de cada variável. E o que a gente procura aqui? Principalmente os tais dos outliers, sabe? Aqueles pontos muito fora da curva. Eles podem ser como uma pedra podre no meio dos nossos materiais, comprometendo a estrutura inteira lá na frente. Em seguida, o gráfico de dispersão. Isso aqui é fundamental. Afinal, a gente está falando de regressão linear. O nome já diz tudo, né? A gente parte do princípio que a relação é, linear. Esse gráfico é o nosso tira-teima visual. Será que os pontos formam mais ou menos uma linha, ou o desenho é todo bagunçado? Se não tiver cara de linha, talvez a gente precise repensar tudo. Ok, olhar o gráfico é bom, mas a gente precisa de números. É aí que entra a matriz de correlação. Ela basicamente coloca um número na força da relação entre todas as nossas variáveis. É, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas nessa fase de inspeção. E o jeito de ler essa matriz é bem interessante. O que a gente quer? A gente quer ver números altos perto de 1 entre as nossas variáveis preditoras e a variável resposta, tipo esse 0,75 e 0,68. Isso é ótimo, sinal de que elas têm a ver uma com a outra. Agora, o que a gente não quer ver são números muito altos entre as próprias preditoras, como esse 0,91 aqui. Isso tem um nome, se chama multicolinearidade. É como tentar usar 2 vigas de sustentação exatamente no mesmo lugar. Não ajuda em nada e ainda pode enfraquecer a estrutura toda. Muito bem, materiais inspecionados. Agora é hora de começar a montar a estrutura. Mas calma lá, a gente não vai sair usando tudo que tem. A ideia aqui é ser inteligente, selecionar só as melhores vigas, ou seja, só as variáveis que são realmente importantes. A gente quer um modelo forte, mas também simples. E é aqui que a gente encara um dilema clássico. De um lado, a gente quer um modelo que se encaixe perfeitamente nos dados. Do outro, a gente não quer um modelo tão complexo que comece a decorar até o ruído, os detalhes irrelevantes dos dados. Esse problema se chama overfitting. Encontrar esse equilíbrio entre precisão e simplicidade é a chave. E como é que a gente resolve essa parada? A gente usa uma métrica chamada AIC. Pensa no AIC como se fosse um juiz bem esperto. Ele dá uma nota para o nosso modelo, ele gosta de modelos que acertam bem, mas ele penaliza modelos que são muito complicados. A regra é facílima, ganha um modelo com um menor AIC. Simples assim. A boa notícia é que não precisa fazer isso na mão. O processo de Stepwise é um algoritmo que faz essa busca para a gente. Ele vai de forma inteligente testando. E se eu adicionar essa variável, o AIC melhora? E se eu tirar aquela outra? Ele faz isso várias vezes, sempre buscando o menor AIC, até encontrar a combinação de variáveis que dá a melhor pontuação. É o nosso jeito de achar as vigas perfeitas para nossa casa. Certo, a nossa estrutura está de pé. Agora chegou a hora da verdade, o teste de estresse. A gente precisa de números, de métricas claras que digam o quão bom e o quão útil o nosso modelo realmente é. E uma das primeiras métricas que a gente olha é o famoso R². E ele vai dar um número, tipo este aqui, 0,6346. Tá, legal, mas o que raios isso significa na prática?
Sozinho, o número não diz muita coisa, mas traduzindo para bom português, um R² de 0,6346 significa que o nosso modelo consegue explicar, mais ou menos, 63% da história que os dados estão contando. É a fatia do bolo que o nosso modelo consegue entender e prever. Só que o R² tem uma pegadinha. Ele é meio otimista demais. Se a gente for colocando mais e mais variáveis no modelo, mesmo que elas não sirvam para nada, o R² vai aumentar. Por isso, a gente geralmente usa o R² ajustado. Ele é mais pé no chão, mais honesto. Ele só sobe se a nova variável realmente trouxer uma melhoria de verdade para o modelo. E para fechar essa etapa, tem o teste F. Pensa nele como segurança da balada. Ele responde uma pergunta bem direta. Esse modelo como um todo serve para alguma coisa ou é melhor que nada? Se o p-valor dele for bem baixinho, a resposta é sim, o segurança deixa entrar. Significa que o nosso modelo, no geral, tem sim poder de previsão. Ok, nosso modelo passou nos testes de desempenho, parece bom, mas ainda não acabou. E olha, essa talvez seja a etapa mais importante. Aqui muita gente pula. É a hora de inspecionar o alicerce. A regressão linear se apoia em algumas premissas. Se essas premissas não forem verdadeiras, a nossa casa inteira, mesmo que pareça bonita por fora, pode desabar. Basicamente, são 3 regrinhas de ouro sobre os erros do modelo, ou seja, sobre aquilo que o modelo não consegue prever. Os erros precisam ter uma distribuição normal, a variação deles tem que ser constante e eles não podem ter relação um com o outro. Vamos checar uma por uma. A primeira pergunta, então, é sobre a distribuição dos erros. O que a gente quer aqui é que o modelo cometa muitos errinhos pequenos e pouquíssimos erros absurdos. Sabe, algo que siga aquela famosa curva de sino, a distribuição normal. E para checar isso, a gente tem 2 formas. Uma visual, o gráfico QQ, onde a gente quer ver os pontinhos bem em cima da linha reta, e uma mais formal, o teste de Shapiro-Wilk. Nesse teste, um p-valor maior que 0,05 é o sinal verde que a gente está procurando. A segunda regra tem um nome feio, homocedasticidade. Mas a ideia é super simples. O modelo tem que ser consistentemente bom ou ruim. Ele não pode ser ótimo para prever valores baixos e um desastre para prever valores altos. A margem de erro tem que ser mais ou menos a mesma em toda a faixa de previsão. E, de novo, a gente tem o jeito visual e o jeito formal de checar. No gráfico, a gente quer ver uma nuvem de pontos bem espalhada, sem nenhum padrão. Se começar a aparecer um funil, abrindo ou fechando, é sinal de problema. E no teste formal, o de Braus-Pagan, a regrinha é a mesma. P-valor acima de 0,05 é o que a gente quer. E para fechar a nossa inspeção, a gente vira uma espécie de detetive. A gente vai atrás de pontos específicos nos dados que podem estar sozinhos, bagunçando o coreto todo. A distância de Cook faz exatamente isso. Ela mede o tamanho do estrago que o único ponto causa no modelo se a gente tirar ele. É o nosso jeito de achar um pilar defeituoso que está entortando a construção inteira. Então, se tiver uma única coisa para guardar de tudo isso, que seja esta. Verificar as suposições do modelo não é o luxo, não é opcional. É o que separa uma análise bem feita de uma análise amadora. É o que transforma um monte de código e número no modelo que realmente inspira confiança. E com isso, a gente chega ao final da nossa jornada. A estrutura foi construída, foi testada e, o mais importante, foi inspecionada nos mínimos detalhes. Agora, o que temos em mãos não é só um modelo que dá respostas. É um modelo que dá respostas confiáveis. A pergunta então muda. Não é mais sobre como construir, mas sim, que história incrível vai ser contada com ele. Valeu por acompanhar.